Olá, estamos começando mais um Gente Interessante. Nesta semana nós estamos fazendo apresentações do programa voltado para o Outubro Rosa, uma semana de um mês todo de prevenção e detecção do câncer precoce e do câncer. Para isso nós estamos recebendo dois especialistas na área, o Dr. José Altino. Ele é médico oncologista clínico e vai estar conversando com a gente a respeito do Outubro Rosa e como fazer detecção precoce do câncer. E também a querida psicóloga Maria Belmira, ela, além de psicóloga, ela é especialista também em psico-oncologia. E eu vou começar exatamente agradecendo a visita de vocês dois, reforçando o Outubro Rosa e lembrando que a Maria Belmira foi uma das precursoras desse movimento aqui em Rio Preto. Nós tivemos esse movimento, ele começou nos Estados Unidos em 1997 e vocês começaram a trazer esse movimento para Rio Preto em 2011. Foi isso, Belmira? Em 2011 nós decidimos trazer para Rio Preto esse movimento que é mundial e que começou em 97 com uma história muito bonita de duas irmãs, né? E uma delas teve um câncer, infelizmente em estágio avançado. E ela sofreu muitas cirurgias e um tratamento muito doloroso e acabou chegando num final muito triste. E quando ela estava no final, Elias, a irmã, que estava saudável, perguntou o que ela poderia fazer por ela, né? E ela disse que por ela, infelizmente, não dava para fazer mais nada, mas que ela fizesse por todo mundo que pudesse, o tanto que ela pudesse divulgar a importância da detecção precoce. E aí foi a primeira corrida pela cura que aconteceu nos Estados Unidos, o lançamento daquele lacinho, né, que agora é mundialmente conhecido, né? Com a intenção, eles começaram a iluminar de rosa alguns pontos característicos de algumas cidades. Então já foi iluminado as pirâmides do Egito, a Torre Eiffel, o Parlamento Inglês, né? E aí depois veio para São Paulo, o primeiro lugar iluminado foi o Obelisco de São Paulo, depois Cristo Redentor, Ópera de Arame de Curitiba. Então se espalhou, né, pelo mundo todo, iluminando de rosa, né? E a gente, quando trouxe para cá em 2011, nós pensamos em iluminar um ponto característico aqui de Rio Preto e nós decidimos pela Swift, né, Altino? Que a gente acreditava que fosse um ponto característico de Rio Preto. E foi meio tímido no início, ninguém sabia muito mais ou menos o que era. Só que aí a gente expandiu um pouco mais do que apenas iluminar alguns pontos. E a gente tem percebido, a gente passa, os condomínios estão se auto-iluminando, algumas empresas, né? Isso. E o movimento cresceu e criou corpo, né? Sim, bastante. Tanto é que os lacinhos hoje já têm outras cores aderidas, nós já vamos falar sobre isso. Dr. Zé Altino, ele é clínico, oncologista, uma da referência nacional de oncologia, é um expert no assunto. E eu gostaria que ele falasse um pouquinho para a gente, doutor. Obrigado pela sua presença aqui, promovendo mais uma vez o Outubro Rosa. Aliás, engajadíssimo nesse movimento desde o começo, né? Participamos até do Júpiter Olímpico, fazendo uma palestra para muitas pessoas. Se você pudesse explicar para quem nos ouve, o que é o Outubro Rosa, qual a importância dele? Eu agradeço o espaço, Elias. É um prazer estar aqui falando para você e para todos os ouvintes. E, na verdade, existe uma preocupação mundial com a incidência do câncer. O câncer tem se tornado uma doença extremamente prevalente. Existe uma estimativa que em 2050 tenhamos a segunda ou primeira causa de morte por doença, seja oncológica. Isso se deve aos hábitos de vida. Hoje em dia, devido à maior expectativa de vida da população, tanto brasileira como mundial, os hábitos de vida de retardar o início da primeira gestação. Começa mais tardiamente, mais tardiamente. E menos filhos. E menos filho, não amamentar, o uso de terapias hormonais de maneira mais prolongadas, porque a mulher tem que ter uma necessidade, né? Uma necessidade de voltar logo para a vida profissional, acadêmica. Vítima pela própria longevidade. Isso. E outros fatores como a mídia, que muitas das vezes coloca como
pessoa feliz é aquela pessoa que fumava, pessoa feliz é aquela que bebia, Verdade. pessoa feliz que é a que participa de grandes churrascos. E aí você começa a perceber que tudo isso é um movimento que prejudica a nossa saúde. A nossa saúde vem sendo minada progressivamente por toxinas que estão presentes, tá? Na carne, tá? Com alto teor de gordura, na baixa atividade física, na obesidade, no sedentarismo, no consumo excessivo de álcool, no consumo excessivo de hormônio, e isso tem cada vez tornado mais presente a doença oncológica. Me diz uma coisa, o Outubro Rosa começou focando, eu tive até conversando antes da entrevista com a Maria Belmira, e ela me explicava que o Outubro Rosa pretende criar muito mais consciência do diagnóstico precoce, da prevenção, ou da detecção precoce, que isso é importante, né? Aprendi hoje. Não é o diagnóstico, é a detecção precoce do câncer. Mas ela se torna muito mais abrangente, então se torna muito mais um ideal a ser cultivado no centro da população. Não somente o toque no seio ou a prevenção do seio, do câncer de mama, mas mudança de comportamento da sociedade. Sim. É exatamente isso. O movimento Outubro Rosa, tá? Ele tem na sua filosofia, não é só o diagnóstico precoce, porque a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico precoce, ela já desenvolveu o gatilho do câncer, o câncer já está presente, tá? E com isso, tá? Ele tem que ser tratado. Tá? Mas o que podemos fazer para evitar de desenvolver o câncer? Tá? É se mexer, né? Ter uma atividade física, ter uma proatividade, uma proação para a saúde. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Tá? Então, o diagnóstico precoce, tá, é uma estratégia para a cura. E, recentemente, num congresso, a gente estava só com médicos falando exatamente sobre isso. A indústria farmacêutica das mais diversos países ficam focadas em terapias de extrema evolução biotecnológica, vacinas, terapia monoclonal, alvo dirigido, extremamente sofisticado e extremamente caro. Entendi. E aí se você fala assim, o quanto que isso realmente impacta em termos de ganho e curabilidade? Talvez pouco, talvez modesto ainda, tá? Por quê? Porque, na verdade, quando o paciente desenvolve um câncer e ele precisa dessas armas, tá? Muitas das vezes são pacientes que já têm uma doença mais avançada e que, por isso, precisam lançar mão de uma terapêutica, ou seja, de um tratamento tão avançado assim. Que ao passo, se o diagnóstico for precoce, o tratamento será menos mutilante, mais simplificado, mais barato e mais efetivo. Então, nós, assim, que também somos um pouco de gestores de saúde, o que a gente imagina é melhor liberar muito mais mamografia, muito mais ultrassom, mais diagnóstico precoce. Do que tratar no hospital. Do que tratar no hospital. Fica muito mais barato. Fica muito mais barato e o sofrimento da população muito menor. Por quê? Porque eu realmente vou estar sendo eficaz como agente de saúde. Interessante. Nós falamos especificamente de câncer de mama e já percebe que o Outubro Rosa começa a assumir uma amplitude muito maior. Eu gostaria depois, nós vamos para um rápido intervalo, gostaria de que você me respondesse depois dos intervalos, o que a psico-oncologia pode fazer em prol desse paciente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos num minuto. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja.
A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Olá, estamos de volta com gente interessante. Hoje nós estamos falando de Outubro Rosa e para isso nós convidamos dois especialistas em oncologia. Dr. José Altino, ele é médico oncologista clínico, especialista na área, e também estamos falando com a psicóloga e especialista em psico-oncologia, Maria Belmira. E nós no último bloco falamos de como isso pode influenciar, como deve ser devastador a pessoa saber que está com câncer. E às vezes ela adoece muito mais na alma do que adoece no físico. É verdade isso, Belmira? Eu acho que essa é a ideia, né? Que a psico-oncologia, ela é a união da oncologia e da psicologia, né? Uma interface entre a psicologia e a oncologia que é, na realidade, a união do corpo e da mente, né? E realmente o paciente, quando recebe o diagnóstico de câncer, Elias, ele não recebe só um sofrimento no corpo, né? Ele tem um sofrimento na alma. E é aí que eu acho que entra a psico-oncologia, para poder ajudá-lo a descobrir que essa ideia que vem junto com o diagnóstico do câncer, que é a ideia da morte, né? Nenhum outro diagnóstico é tão forte, de qualquer outra doença, tão forte como é no câncer a morte, quando ele recebe o diagnóstico. Mas assim, acho que nos compete a ideia, desenvolver a ideia no paciente de que pode ser a morte de uma vida que até então estava prejudicial para a pessoa, de uma vida antiga, para renascer para uma vida nova mesmo, sabe? Ressignificando e transformando a vida, atitudes, relacionamentos, né? E essa enfermidade, mesmo sendo controlável ou não, que depois eu vou perguntar ao Dr. José Altino, ela acaba adoecendo a família, cônjuges, filhos, que passam de certa forma a participar desse momento. E quando você trata desta pessoa, você deve tratar da família toda, pelo que eu entendo. Sim, a psico-oncologia, ela não atende só o paciente, porque o paciente, quando recebe um diagnóstico, aquele paciente adoece e a família também muitas vezes adoece, porque a família precisa continuar provendo, precisa continuar cuidando do paciente, continuar muitas vezes com a própria rotina e às vezes eles formam um pacto de silêncio onde cada um sofre sozinho no seu canto. O paciente, fazendo de conta, não quer assustar ou deixar a família triste e a família não quer assustar ou deixar o paciente triste e eles acabam se isolando nas suas tristezas, né? Então eu acho que nesse momento é o momento deles de se dar as mãos, de enfrentar qualquer situação de uma maneira mais unida para poder passar por ela, né? Então eu acho que a psico-oncologia, ela nos dá essa abertura e essa amplitude de pegar o paciente quando ele chega até nós, assim, muito fragilizado, acolher o paciente nesse momento, ajudá-lo a se fortalecer e a encontrar uma direção na sua vida. E no caso, é o médico que solicita esse acompanhamento e para todos os casos, doutor José Altino? Para todos os casos, não tão assim, porque existe um número reduzido de profissionais dessa área e profissionais que tenham capacidade de abordar isso de uma maneira muito clara. Porque ainda existe no núcleo familiar aqueles que acham, olha, não vamos contar, porque é melhor que ele não saiba que ele tem o câncer, tá? E aí começa aquela questão assim, olha, eu não vou contar, tá? Porque assim você não precisa ficar sabendo. E o outro fica lá imaginando, ele não quer me contar porque é tão grave que ele não dá conta. Então um fica imaginando, tentando imaginar o que o outro está pensando e o que está sendo. Então muitas das vezes o paciente fala assim, olha, doutor, eu trato do quê? De uma úlcera, de uma gastrite, né? E aí você fica aquele silêncio, mas nossa, eu trato de uma doença tão simples assim, que o meu vizinho tratou, mas eu tenho que passar por tudo isso, tá? Por que isso não pode ser dito de uma maneira mais clara e menos poluída? E claro que não precisa ser pesada, ela tem que ser verdadeira, tá? Para que a pessoa possa ter subsídio para se reinventar, para se reencontrar.
porque na verdade está todo mundo perdido. E o que eu sinto também, na verdade, que os pacientes falam assim, Altino, mas e agora? Né? Eu falo assim, mas todas as incertezas nós também temos, porque eu não sei como que o teu organismo vai reagir durante todo esse tratamento. Tá? Então algumas questões são incertas, tanto para o paciente, para a família e para o médico. Então, por isso, tem que ter esse pilar. Tem que ter a nutricionista, a fisioterapeuta, um bom estomaterapeuta. Multiprofissionais mesmo. Multiprofissional, porque cada um vai ajudar no que pode e no melhor. Agora, o profissional, o paciente chega até você, até os seus cuidados, quando já foi, pelo menos, detectado, diagnosticado. Qual é a rotina que a pessoa, além de mudança de comportamento, mudança de atitudes, de hábitos, mesmo em serviço público, qual seria a rotina ideal? Uma vez por ano? Qual o procedimento para, digamos, eu estar me prevenindo da possibilidade de ter um câncer ou detectando ele precocemente? Graças a Deus, hoje a gente tem tido a oportunidade de falar isso mais abertamente, sem ter aquele medo de falar de doença ruim, aquela doença, né? Não, vamos fazer o nosso check-up, vamos fazer a nossa prevenção. Então, as mulheres têm que fazer o Papa Nicolau anualmente, fazer a mamografia, tá? Ou atrelado ou não ao ultrassom, tá? Fazer o autoexame da mama, tá? Não fumar, é inconcebível fumar para qualquer doença, não só para o câncer, como hipertensão, como enfisema, enfim. É inconcebível o hábito do fumar, tá? Beber com moderação e ter uma vida saudável. Agora, claro, o homem tem que fazer o PSA, tem que fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes para saber o diagnóstico precoce de um câncer de intestino, tem que ter uma noção básica. E pasme, o CRM, o Conselho Regional de Medicina, até uns 5 anos atrás, fazia curso de atualização para médicos formados de várias cidades da nossa região, levando cursos, tá, sobre diabetes, oncologia, tá, hipertensão. Para médicos? Para médicos, justamente para fazer com que haja uma melhor proatividade, porque senão você começa a solicitar exames desnecessários, que faz mais mal do que bem, e não solicitando os primordiais, como esses, né? Mamografia, ultrassom, Papa Nicolau, um exame de sangue oculto nas fezes, um hemograma, que são estratégias muito simples. Anualmente ele tem que fazer? Sim. Além dos cuidados próprios? É que existe, e eu lembro disso como se fosse agora, a idade mágica. Qual que é a idade mágica? A idade que a pessoa está mais suscetível a desenvolver câncer, a partir de 50 anos. Então essa idade é uma idade crítica para o câncer de mama, para o câncer de intestino, mesmo de as estômago. Pessoas que têm história familiar? Aí pode ser até mais precoce, certo, tá? Mas a idade próximo dos 50 anos é uma idade que todos nós devemos nos preocupar. Já estamos tendo mais propensão. Propensão. E aí se você fala assim, mas Altino, até chegar lá aos 50 anos vai demorar muito. Não. E eu também brinco, né? Você pode ter certeza que muitos de que estão ouvindo têm 50 ou já passaram e se são jovens, se sentem jovens, se sentem capazes. A gente tem muitas perguntas, vocês estão vendo o endereço eletrônico do Dr. José Altino e da Maria Belmira, vocês podem enviar suas perguntas pessoalmente para eles, suas dúvidas, que tenho certeza que serão respondidas. Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. José Altino, mas eu quero que ele me responda depois do intervalo. Estamos tendo mais prevalência de câncer porque nós estamos diagnosticando mais ou porque realmente está aumentando o número de câncer? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no minuto. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar.
Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Estamos de volta com mais um Gente Interessante. Hoje nós estamos falando de Outubro Rosa e para isso nós estamos recebendo o Dr. José Altino, médico oncologista clínico, e a psico-oncologista também, Maria Belmira, e nós estamos falando como prevenir, como detectar o câncer precocemente. No último bloco eu perguntava ao Dr. José Altino, e ele me comentava fora das câmeras que há um painel perto da medicina, na Faculdade de Medicina, dizendo que até 2020... Não, que teremos entre cada 8 mulheres, uma terá câncer de mama. Até 2050. 2050. Então, eu perguntava para ele, então vamos saber, olha só que coisa importante, alarmante. Até 2050, nós teremos, de cada 8 mulheres, uma pode ter câncer de mama. E tem um dado muito interessante também, que a partir de 2020, olha só, coisa que parecia muito longe, simplesmente daqui a 4 anos, o Brasil será 37 milhões de idosos acima de 65 anos. Só que eu te pergunto, 65 anos é idoso hoje? Mas esse assunto para outra conversa. Eu só queria perguntar para o Dr. José Altino se a prevalência desse maior incidência, ela está em virtude do aumento da doença efetivamente ou porque ela está sendo mais detectada através dessas ações do Outubro Rosa, da medida mais de detecção precoce do câncer? É uma ótima pergunta. E na verdade, ela tem várias vertentes. Uma que é a expectativa de vida da população. As pessoas pararam, graças a Deus, de morrer de doenças infecto-contagiosas, como diarreia, tuberculose, pneumonias. Estão ficando mais sobreviventes, tá? E, portanto, com uma expectativa de vida maior, tá? Tem também o estilo de vida nossa, do atual, tá? De cobrança, sempre tendo que atingir metas, tendo que atingir, tá? Dentro de uma empresa, dentro da sociedade como um todo. Do estresse natural que o mundo vive hoje. Temos que gerenciar a nossa família, pagar contas, crise política, crise financeira. E isso vai sendo alimentado do nosso organismo de uma maneira ruim. Tá? Além do fato de que, tá, hoje em dia, você pode pegar 1 litro de leite e deixar fora da geladeira, tá, horas, às vezes dia, e nada acontece. Você lembra que a nossa avó deixava esse 1 litro de leite? Algumas horas, quando eu ia beber... Já estava azedado. Estava azedo. Então, daí você consegue magnificar o quanto de conservante tem na nossa alimentação. Então, então não vou tomar leite, não vou comer carne vermelha, não vou comer açúcar, já que tem um livro que fala sobre isso, então vou comer só legumes e verdura, cheio de agrotóxico. Então a gente não tem uma alimentação saudável. Por quê? Porque a vida está assim, a vida está dessa maneira. Então a questão é, claro que os exames têm ajudado muito, tá? A tecnologia das mamografias melhoraram muito, ultrassons, tomografia, isso é inquestionável. O que melhora a detecção. Melhora a detecção, tá? O acesso à saúde também melhorou, saímos daquela condição de quase miseráveis para uma população um pouco mais proativa, com acesso à saúde, através das unidades básicas de saúde ou seguro-saúde. Isso tem facilitado, tá? E tudo isso que eu falei da Então seriam as duas coisas, tanto está aumentando a longevidade e como está aumentando a incidência também, sim, de certa forma, por causa do modos de vida, até sim, na própria alimentação, sim, dos agrotóxicos, dos hormônios para manutenção dos alimentos. Conservantes e tudo. Muito bem, eu estou aqui com um folheto do Outubro Rosa. Eu me lembro que a Maria Belmira começou esse movimento aqui em Rio Preto em 2011. Ela até nos procurou na época
e nós acabamos participando, fazendo alguns folhetinhos, alguma coisa de maneira acanhada, mas é notório o trabalho da equipe da Maria Belmira Garcia, que ela se envolveu, a nossa querida Bel, nessa programação de exercitar o Outubro Rosa e não criar um evento só, olha, Outubro Rosa. Então esse ano ele veio cheio de eventos. Eu queria até ir perguntando individualmente para Maria Belmira, para ela nos explicando. Começaram a partir do dia 20 a celebração do Outubro Rosa. E ele teve algumas atitudes. Primeiro, o coach, que foi o projeto de vida, que você pode parar de fumar. Esse eu acho que é um dos, assim, muito diferente. Eu acho que a gente está com várias ações diferentes, sabe, Elias? E todo ano a gente inova com alguma coisa, mas esse daí já começou o coach, são 10 encontros para quem quer parar de fumar, né? É um grupo de pessoas e lutadores. E onde que acontece? No meu consultório. Mas esse daí é um grupo fechado que já começou, já se iniciou, né? E tem 7 participantes e eles são guerreiros. Ontem ainda está acontecendo toda segunda-feira, mas pessoas assim determinadas a largar isso mesmo que o Dr. Zé Altino falou, que é inconcebível hoje em dia ainda alguém fumar. Né? Antigamente era charmoso, era uma coisa bonita, mas elegante. Esse movimento, né? Não pode ser mais abrangente, Maria Belmira? Sim. Pode ser mais... Mas é que assim, nós não temos perna para tudo isso, sabe, Elias? Então a gente começou com um grupo e assim, a ideia é depois, ano que vem, aumentar isso. E as pessoas conseguem largar mesmo de fumar? Nós estamos apostando, porque eles estão determinados. A diminuição, nós estamos na 3ª sessão. A diminuição já de quantidade de cigarro, eles puseram, cada um deles colocou uma data, colocou uma previsão, e eles são tão entusiasmados, eles estão tão assim, e um grupo é muito bom porque eles entreajudam, né? Eles dão força um para o outro. Você sabe que eu parei, eu fumei muito, e isso eu vou dar um testemunho para você. Faz 5 anos que eu larguei de fumar, e eu penso assim, quando o médico fala, se você fumar, você morre, ou se você fumar mais, a tua chance de ter um infarto é grande, você larga de fumar. E uma coisa curiosa é a escolha, viver ou não. Né? Então, acho que isso não é na questão de terapia de marcar data. Fiz todos esses processos, nenhum resolveu. Sim. O melhor processo que eu achei foi tomando café. Porque o café me associa, a pessoa tem medo de tomar café. Sim. O café, eu se tornei um adepto de tomar café, curto o café de todo tipo, compro o café fora, importado e tal. Mas isso é uma coisa que nós vamos conversar depois do outro programa. Você tem um outro evento que é um talk show. Tá, e tem mais outro evento, dia 25 e 26 de outubro, Flores do Bem, também no Super Mufato. Esse é muito bonito, esse evento. Às 16 horas. Esse daí vai ser um lugar onde vão ter flores e cartões. As pessoas vão poder chegar lá e deixar mensagens de esperança, de força, que vão ser entregues no dia seguinte para pacientes em tratamento. E dia 30 de outubro... Dia 29, o Flash Mob. Flash Mob na Praça de Alimentação, lá do Praça Shopping. Sim. E dia 30 de outubro, a caminhada do Outubro Rosa, que eu ganhei aqui uma camiseta da Maria Belmira, celebrando o Outubro Rosa. Muito bonita a camiseta, eu quero parabenizar também aos patrocinadores que participam do movimento desse. Sem eles a gente não conseguiria realizar. Não consegue nada. E dia 12 do 11, só para terminar, dia 12 do 11, uma apresentação do Paulo de Tarso e o balé da Lourdinha, da tia Lourdinha. Dia 12. Dia 12 do 11, no Teatro E a Municipal. saída da caminhada é do estacionamento do Super Mufato. Às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, aqui na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na frente do... Com uma aula de Zumba aberta. O nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria, doutor Zé Altino, se o senhor desse uma última palavra para as pessoas, como encarar o Outubro Rosa no ascender dessa conscientização da mudança de comportamento. O principal não tenha medo de fazer os exames, de ser proativo para a sua saúde. É fundamental que tenhamos uma atividade, uma proação de buscar melhorias a cada dia. Inicialmente fazendo os exames e aí entendendo os fatores de risco das suas diversas doenças para que eles possam ser mudados no nosso modelo de vida. Eu quero agradecer muito ao Dr. Zé Altino, oncologista clínico, veio nos
dar essa brilhante entrevista. E a você também, Maria Belmira, também especialista, uma psicóloga, especialista em psico-oncologia. E meus parabéns por estar engajado nesse movimento aos dois. A você por todo ano estar abraçando essa causa. Muito obrigado a Obrigada, você. E conte sempre com o nosso canal aberto. E a você também. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.